Tu vai na palestra, espera o passe, dá o passezinho e tamo renovado. Pronto pra ter mais uma semana. Famosos papa-passes, né? Eu sou o papa-passe também, é muito bom, muito bom. E aí, galera, bem-vindos ao Jovem Espírita Pod. Esse é um espaço de conversa. A gente vai tratar alguns assuntos sobre espiritismo e sobre jovens, olha só. E esse é o nosso primeiro episódio. Eu sou a Bela, esse aqui é o Ian. A gente é do Centro Espírita Seara de Jesus aqui de Criciúma. Mas a gente está com um convidado, que é o Bruno, diretamente de Floripa. Oi, pessoal, tudo bem? E aí, tudo certo? Tudo certo, né? Eu sou o Bruno, né? Como a Bela já apresentou aí, bem feliz pelo convite de estar participando aqui do podcast. E eu também, né, sou do movimento espírita aí, participo também de Juventude Espírita, e eu conheci também, né, o casal também no Seara de Jesus em Criciúma, quando eu frequentei alguns aninhos atrás. Então, estamos juntos nessa aí, né? Como a gente tá aí como jovens aqui, também tem o tio William na produção, né? Que tá aí gravando pra gente. Vamos. E ele é como diz o outro, né? O jovem há mais tempo, né? Nós somos jovens e ele jovem há mais tempo, então a gente tá aí pra falar de juventude espírita, de jovem espírita, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um monte de coisa, mas a gente vai começar pela nossa trajetória. E a gente queria saber um pouquinho mais como que começou a tua trajetória, Bruno, na Casa Espírita. Beleza. Então, eu vou tentar aqui resumir para não delongar tanto, né? Mas eu tenho duas histórias, né? Dois momentos, vamos dizer assim, de abertura, né? De porta de entrada dentro da juventude espírita, de todo o movimento, né? Que, né? Como você já falaram, né? Eu sou aqui de Florianópolis, né? Eu nasci natural daqui de Florianópolis. E só que quando eu estava mais ou menos com 12 anos, eu me mudei para Criciúma, né? Onde tem o Seara de Jesus e onde minha madrinha já frequentava, né? Há muito tempo. E a gente começou eu e minha família, eu e meus pais, a gente começou a frequentar também. Já frequentava também em Florianópolis, também o Centro Espírita perto de casa, né? Isso comecei a frequentar mais ou menos quando eu tinha uns 3, 4 anos, antes eu era católico, e sempre frequentei evangelização. E quando estava em Criciúma, ali com 12 anos, eu comecei a frequentar também a evangelização do Seara, mas ia mais, sabe, quando a gente é menor, que a gente vai com os pais, daí para não ficar na palestra, que quando a gente é menor a gente não se interessa tanto, né? A creche. Então, aí eu ia ali para ficar com as outras crianças na evangelização. Mas conforme o tempo ia passando, eu fui me interessando um pouco mais, né? E aí quando abriu a juventude espírita ali no Seara de Jesus, e eu adentrei, né? Comecei a participar também com o tio William na época. E a partir daí eu não saí mais, sabe? Me encantei cada vez mais com toda a juventude, com todo esse jeito jovem da gente ver e entender a doutrina espírita. E fiquei ali, que acho que mais ou menos uns 3 anos participando da juventude, só que eu me mudei novamente para Florianópolis, voltei aqui para Floripa, né, por motivos pessoais, e eu fiquei alguns meses sem participar de juventude espírita, porque a casa que eu participava na evangelização infantil, ela não estava tendo mais a juventude, né, infelizmente, então eu não conhecia nenhuma outra que eu poderia frequentar, até que quando eu participei da Congesc, que vocês acho que também estavam, né, na confraternização da juventude espírita. Isso, que foi aqui em Florianópolis, inclusive. Acho que a gente não foi. Não foi. Ah, tá. É que na minha cabeça eu tinha visto vocês lá, então acho que eu me confundi, mas eu sei que tinha bastante gente no Seara, né? Viu muito, a gente é marcante. Ah, é verdade, acho que é isso, então. Mas eu lembro que tinha bastante gente do Seara também. O William, que tá aqui no bastidor, estava lá também. E eu participei lá, e lá eu conheci 2 evangelizadoras que me apresentaram uma juventude que elas estavam iniciando, né, em uma casa no centro da cidade, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade de Jesus, que fica no centro de Florianópolis, que estava há alguns anos sem juventude, e eles estavam querendo retornar, né, com o grupo. Eles fizeram esse convite para mim, daí eu fui participar, e foi muito legal, porque essas mesmas evangelizadoras que também estavam
abrindo essa juventude no centro, na casa, elas também participavam da Caravana Espírita Novos Samaritanos, esse é o nome, que faz trabalho com pessoas em situação de rua, com crianças de comunidade. E a partir daí eu conheci e comecei a frequentar também, a participar dos trabalhos, e desde então também fui conhecendo outras pessoas que me apresentaram mais a fundo também o movimento espírita, os departamentos de juventude. E já estou, acho que desde o começo de 2020, participando do setor da juventude aqui da União Regional aqui de Florianópolis. Ai, massa! E isso foi só abrindo cada vez mais portas. Eu comecei a participar mais também da construção dos eventos, que é bem legal. Então, em resumo, que não foi tão resumido assim, eu achei que eu ia falar mais rápido, mas quando eu vou falando vai vindo. Não é um problema, que a gente tá... É com Deus. Beleza, tá certo. E foi assim, né? Esse resuminho aí dessa pequena história. E tô desde o começo de 2020 participando e no que der aí pra participar, pra ajudar, eu sempre tô dentro, apoiando, porque é bem legal quando a gente tá participando também com outros jovens, né? A gente se vê ali, né? Aquela gente como a gente, estando à frente de trabalhos, assim como vocês, né? Então, que rola aquela identificação. Muito. Mas foi isso, assim, em resumo. E falando na identificação, tipo, tu falou aí no início que tu chegou a frequentar um pouco o catolicismo antes, né? E o Ia também teve essa parte da história. Eu comecei, né? Eu morava com minha avó, tô morando de novo com ela, inclusive. E ela é católica, né? Então eu comecei no catolicismo. E, cara, eu gostava muito das músicas, assim, né? É uma coisa que me toca. E, enfim, eu acabei passando ali pela catequese e tal, me batizei e tal, tudo bem, assim... Regradinho. E só que quando a minha mãe voltou, né, ela morava na Itália, ela voltou, ela era espírita e ela começou a me levar. E aí, cara, eu adorei, né? Tipo, eu já tava naquela pré-adolescência, aquele momento que tu começa a se perguntar mais coisas, querer saber um pouco mais e ir atrás de algumas respostas que a gente sabe que o espiritismo dá muito bem, né? Então, essa minha transição pros grupos ali foi assim, eu também comecei ali, acho que era pelos 11, 12 anos, então, desde então, nós estamos aí. Eu comecei pelo Círculo da Luz, também outra casa que é espírita, que foi onde a Bela começou também. Minha mãe foi a professora. Foi a minha professora. Legal. Só. E depois eu migrei pro Céu de Jesus, por questão de que era mais perto mesmo, e sendo mais fácil, eu ia mais vezes, né? Eu reclamava muito quando eu era menor de que eu tinha que andar até lá, até o Círculo da Luz era longe, então foi uma das soluções que a gente arranjou pra isso. E desde então tô aí, foi uma transição até que bem tranquila, porque a vontade de aprender e as respostas que eram dadas incentivava, né? Então eu vim muito por causa disso também. É uma das partes bem fortes pra mim dentro do espiritismo, é isso, sabe? A quantidade de resposta, de mostrar o caminho, assim, mesmo pra gente se melhorar, sabe? Sim. Aí como o Ia falou, eu era do Círculo da Luz. Eu tenho 21 anos e 21 anos de casa espírita, né? A minha mãe já era espírita antes da minha irmã nascer. Minha irmã tá com 7, eu acho, né? E aí ela e meu pai começaram a frequentar e eles decidiram levar as filhas junto. A minha irmã chegou a ser batizada, mas eu nem batizada fui. A gente estudou em escola católica, porém. Mas eu desde pequenininha já ia pro Círculo da Luz e lá era minha família, assim. Eu conheço todo mundo, não conheço por nome porque eu sou muito difícil por nome. Mas eu conheço, tá ligado? E todo mundo conhece minha mãe. E aí lá no casa, perto da minha casa, então a gente ia segunda-feira direto. Férias, tudo, a gente só não ia quando a gente ia pra praia. E depois a gente começou a ir pra Imbituba e lá tinha um centro espírita também. Então até quando a gente tava na praia... legal. E aí minha mãe foi minha professora também. Minha prima me acompanhava ao longo de que a gente ia, que ela era um ano mais velha, então quando dava aquele ano da transição, ela, em vez de subir, ela ficava pra gente ir juntas. E aí eu não tive muito essa questão de conhecer outras religiões, indo até as religiões, né? Eu tinha religião, a matéria de religião no
colégio, e de filosofia também. Então a gente ia aprendendo sobre as religiões, eu era interessada, só que daí ficava naquela. Quem dá a resposta mesmo, quando começa a indagar um pouco as coisas, acabava sendo o espiritismo. Eu não achava outra religião que me dava mais resposta do que aquilo. Então não foi uma questão de eu me acomodei nessa religião, é que realmente eu fui pesquisando as coisas e no final eu acabava encontrando, tipo, falava isso, por exemplo, no budismo, no catolicismo, eu pensava, mas isso aqui também fala no espiritismo dessa forma. Ou vinha um filósofo, assim, que eu gostava muito de filosofia, e aí eu ficava, mas também fala um pouco do espiritismo nisso, e aí vai encaixando as coisas. E foi muito bom, mas no Círculo da Luz eu não consegui ficar muito, porque eu tinha aula à noite. Então eu tive, na segunda-feira era o grupo dos jovens, e era um grupo meio parado, infelizmente, como era segunda-feira, era dia de semana, então era meio difícil, né, tipo, sair da aula e tu ir para um grupo de jovens também ali depois da palestra, e aí ficava meio cansado, a gente podia até se entusiasmar com o que a gente estava estudando, mas a gente estava cansado, era segunda-feira à noite. Mas eu acabei saindo dali porque eu tinha aulas segunda-feira à noite, ali na época do terceirão. E foi que eu descobri o Seara. Teve um evento em Tubarão, que foi quando eu te conheci e conheci o William. Vocês foram cantar música e eu sim. muito de música no negócio. Vocês tinham coreografia e tudo. Eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Eu não conheço esse lado. E aí, agora eu tivesse já 17 anos, eu não conhecia esse lado. E aí eu vi todo um monte de jovem falando de coisas que eu também falava, e pensando em coisas que eu também pensava, e cometendo erros que eu também cometia. E eu fiquei, nossa, genial. E me convidaram falando, tem sábado e domingo. Domingo ficava meio ruim e eu comecei sábado. E meus pais iam pra palestra e eu ficava no grupo. Sim. E aí eu conheci o Ian também, e a gente ficou até agora. Mesmo depois eu fui pra fora de Criciúma, fui pra Aranguá. Mas eu continuei participando daqui quando dava, eu vinha. Mas ali eu me distanciei um pouco, assim, não recomendo. Mas deu aquela distanciada, porque eu acho que na época da faculdade tu sente isso, né? Eu não sei como foi pra ti, Bruno. Se tu ficou, tipo, meio que sem tempo, né? Essa desculpa, de certa forma. Sim. Esse problema do tempo, assim, principalmente quando a gente começa uma faculdade ou algo assim, realmente bem complicado. O bom é que ali no Seara, geralmente nos finais de semana, né, que acontece, então dá pra gente conseguir se organizar e até foi o que ajudou bastante. Mas eu tenho até um exemplo que... É a mesma coisa. Então... Eu tenho até pela pergunta que tu fez, um exemplo recente até agora, porque a juventude que eu frequento aqui, ela é na quinta-feira à noite. Então, né, é um horário meio complicado, assim, quando você tem faculdade, eu trabalho durante o dia e à noite tem a faculdade. Só que eu geralmente sempre consigo organizar o meu semestre, né, com as minhas matérias, minha grade de horários, e sempre eu conseguia arrumar um tempinho para poder frequentar na quinta. Só nesse último semestre de agora que eu realmente tentei, mas não teve jeito, e teve várias semanas, assim, só nesse último semestre aqui de 2021, que eu não consegui participar, e foi bem, como a Bela já falou, não recomendo, né? A gente acaba sentindo falta, porque se a gente nunca frequenta, a gente não vai sentir aquilo, mas depois que a gente começa a frequentar e começa a sentir do nada tem que cortar, sabe? Eu acho que acaba sendo pior ainda, né? Porque a gente tá acostumado com aquilo, é meio que eu sempre brinquei que é meio que um gás, assim, uma gasolina pra semana, sabe? Dar uma injetada de gasolina pra a gente continuar. O nosso check no passe, né, velho? Isso! Check tu vai na palestra, espera o passe, dá o passezinho e tamo renovado. Pronto pra ter mais uma semana. Famosos papapasses, né? Eu sou o papapasse também, é muito bom, muito bom. Mas falando desse desculpismo, assim, como eu falei, né, a distância era um negócio muito, muito perto, assim, né, me atrapalhava, né, e agora, quando eu me mudei pra mais perto, né, tipo, vim pro Seara, né, mudei pro Seara, eu acabei perdendo meio que essa desculpa, né, então eu tinha umas outras, assim, principalmente quando começou ali ensino médio, a gente começa a sair, começa a ir em festinha, amigos e tal, a gente acaba, né, ainda era no sábado. Eu mesmo, assim, eu escapei de várias, sabe? Então,
quando o William acabou falando assim, não, vamos abraçar o domingo aí, fazer sábado e domingo, aí eu comecei a frequentar um pouquinho mais, assim, também, porque daí, domingo não tinha como fugir, sabe? Domingo não tem como. O que tu faz domingo? Tu tá cansado e tal, beleza, mas tu tem esse tempo, sabe? Tipo, normalmente a gente tira pra não fazer nada. Pra não fazer nada. Não tem como. Então não tinha mais essa desculpa. Isso foi, né, um jeito de angariar e no fim, acho que a gente foi o momento que mais cresceu o nosso grupo, né? Foi quando eu entrei. Foi um dos momentos onde mais cresceu o nosso grupo. E a gente, sei lá, foi quando eu comecei a me sentir mais acolhido, assim. Foi quando eu comecei a ver que, na verdade, né, mudar as minhas prioridades e tal. Comecei a rever, ver que tinha gente que pensava mais como eu, que estava começando a virar essa chave de mudança, de melhoramento mesmo moral, né, cara? E que eu comecei a ver, assim, que com a faculdade as coisas, elas começam a ter um certo ritmo, tu começa a ficar um pouco mais velho, vai começando a cair um pouco mais a responsabilidade em cima, tu vem sentindo mais as coisas que tu faz. Sim. Então isso também veio com o grupo, principalmente no domingo, que daí dava de frequentar, deu com aquele acolhimento, né? Como é que foi isso pra ti, tipo, quando tu veio tanto pro Seara e também quando tu foi daí, né? Tipo, tu falou um pouquinho, deu uma pincelada, mas como era gente nova, né? Tipo, aqui tu já conhecia mais ou menos do grupo de sábado pra domingo e tal. Foi bem curioso até, porque eu lembro que eu até frequentava no sábado, né, já por causa principalmente das palestras aí, da evangelização, né, como eu comentei. Só que esse outro que tava tendo domingo, eu demorei um pouquinho, realmente esses desculpinhos, né, que a gente tem, eu sempre ficava, não, mas domingo, meio cansado, como é que eu vou? Eu já participo também no sábado, né, com a palestra, então pra que eu vou no domingo, né, 2 dias, né, acho que, né, não precisa, aquela coisa. Mas até que por insistências, né, tanto de casa também, como também do próprio William e de outras pessoas que também participavam na época, eu fui, vou um dia só pra ver então como é que é, né? E cara, quando eu fui, sabe aquela sensação tipo, meu Deus, por que eu não vim antes, sabe? Sim. Porque, principalmente também, acho que tu falou antes da música, né, Ian? E a música, ela me puxa muito também, assim, sabe? Eu, de vez em quando, gosto de tocar um violãozinho também pra passar um tempo, assim, como hobby. Então, a música sempre me puxou, me encantou. E o depoimento que a Bela deu quando ela tava no evento e viu a gente cantando e dançando, né? Então, é isso, sabe? Eu acho que todo esse envolvimento que a música sempre me trouxe. Quando eu entrei no grupo e vi também que poderia ter isso, né, e além de várias outras coisas também, porque no domingo sempre foi bem diferente, né, era algo mais descontraído, era algo que acaba chamando mais atenção, né, principalmente de pessoas que não estão tão interessadas no primeiro momento, mas aquilo vai puxar e vai trazer. Então, e também o acolhimento, né, que o William e os outros evangelizadores e também os próprios jovens trouxeram, né. E até um parênteses aqui, que vocês estavam dando depoimento de vocês, eu fiquei de cara, porque na minha cabeça vocês estavam desde o início, até de antes, assim, de começar já no grupo, aí vocês falaram, tipo, eu entrei depois, eu fiquei, mas como assim, gente? Porque parece que a gente já tá desde do início de antes, assim, que eu via vocês, eu fiquei tentando buscar na minha memória, tipo, mas como assim? Será mesmo? Porque é justamente para mostrar que todo mundo que tá lá parece que já se conhece há muito tempo, que sempre conviveu, que sempre fez parte da vida um do outro, que a gente nem se percebe, que às vezes acabou de se conhecer ou acabou de começar a participar, né? Então, isso foi me abrindo cada vez mais portas, né? Eu entrar dentro da juventude ali no Seara me trouxe cada vez mais aberturas dentro também da própria doutrina também, e falando um pouco dessa ideia do protagonismo juvenil, né, que eu sempre achei muito legal, que o Seara, ele sempre deu essa oportunidade, essa abertura. Eu lembro até depois que eu já tinha me mudado, né, de volta para Florianópolis, eu acompanhei pelas redes e vi que o pessoal ali da nossa juventude estava participando também do
no sábado, mas não mais como jovem, mas também como trabalhador, né, ao mesmo tempo, também ajudando. Você conseguiu botar vários, assim. A gente teve uma abertura por causa do William, né? O William é um grande incentivador da gente. A gente procura, assim, sempre trazer pra ele as coisas. Pé, né? Ficava no pé. Procurou, assim, verdade. puxar muito a gente, e a gente sempre tava escapando pra um lado, pro outro. Mas no fim a gente se deixou ser pego e ele é uma das razões que esse podcast tá acontecendo, né? Então, sim, obrigado. Já vou deixar o agradecimento por aí, né? E é verdade. É uma das coisas que o grupo aqui, sabe, tipo, deu muita abertura, como ele foi presidente e também foi o nosso dirigente, isso deu abertura pra gente entrar, né? Era uma coisa que a gente não via na casa. Quando a gente começou a ter oportunidade de fazer esse tipo de coisa, a gente começou, assim, bem aos poucos a trabalhar isso. Hoje, essa pandemia ajudou a gente a aumentar, né, a expandir isso. Hoje a Bela também está começando a fazer exposições, então já fez... legal. Ao vivo eu já fiz Ao vivo, e fez diversos evangelhos, né? Gravou diversos evangelhos. Se tu quiser dar uma faladinha. É que assim, tu falou esse sentimento no grupo, né? De que parecia que eu tava ali já há muito tempo, parecia que eu conheci vocês. Eu encaixei, assim, tipo, eu já tinha bastante embasamento do espiritismo, da teoria, né? Porque na prática a gente tenta, mas na teoria eu já tinha bastante, até porque, como eu falei, meus pais são espíritas, então minha mãe tem uma biblioteca de livros espíritas imensas, e ela era palestrante. E ela gosta muito do Divaldo, da Joana, ela tem a série psicológica dela, ela gosta muito do Raul Teixeira. Então a gente levantava os pontos do dia a dia e vinha o espiritismo junto, ele trazia essa visão do mundo para todas as coisas, né? Inclusive foi uma das questões que a gente resolveu fazer esse podcast, que também nós dois somos espíritas, a gente namora, minha família é espírita, então toda hora, assim, é normal surgir esse assunto. E aí, só que eu não tinha esse acolhimento, essa identificação com os outros jovens. Como eu falei, era segunda-feira à noite, aí ficava todo mundo quieto no seu canto. Aí jovem não quer falar com ninguém, porque, não, olha como eu sou difícil, sou tímido. Aí não quer falar com ele. Inclusive, uma vez, um amigo da minha mãe falou sobre essa questão da timidez, que muitas vezes é o orgulho que é tão grande que tu não abre a boca com medo de estar errado. E aí, quando ele falou isso, minha mãe repetiu em casa, eu fiquei, nossa, porque eu era muito assim, eu falava, não, porque eu sou tímida, mas na verdade eu tinha muito medo de ser considerada errada, de falar qualquer baboseira. Nossa, sim. Eu tinha... Só um parênteses aqui. Eu tinha muito isso porque eu normalmente era sempre o mais velho do grupo, tá ligado? Então eu não queria abrir a boca que tá errado, sabe? Imagina. Então, sabe, é uma das partes, né? Um pequeno parênteses aí. Mas mais velho, eu sou mais tempo na casa e a minha mãe ainda era minha própria dirigente, sabe? Então, meu Deus. Era meio difícil. A responsabilidade, né? E aí eu ficava quieta. Então, quando eu fui pro Seara, e aí eu tava vendo um momento difícil também na minha vida, em questão de relacionamentos, amizade, colégio, terceirão é muito complicado. E aí eu fui pra lá e eu parecia que eu conhecia todo mundo. Eu comecei a me sentir mais livre. Mas essa questão do acolhimento mesmo, que eu falava, as pessoas ficavam, nossa, tipo, como foi aqui? Nossa, eu sou tímida. Todo mundo ficava, nossa, sim! De se identificar foi aumentando. E aí eu não ia no domingo no início, até porque eu tinha um namorado, né, que não era espírita. E aí ele tentava me afastar do espiritismo, porque tem esse peso das influências também, né? Sim. E aí ele meio que tentava me afastar, então no domingo eu não ia. Mas quando eu comecei a ir, e essa questão da música que tu tava falando, me chama muito a atenção, porque traz esse calorzinho assim no coração, né? Tu já começa a sorrir junto, quando você já tá bailando. E aí, pra mim, foi uma parada muito forte. Não saí mais da juventude ali no Seara. Quando eu fui pra Araranguá e estudar fora, bem como tu disse, quando tu não é espírita, tu frequenta só um pouco, mas acho que é muito quando tu não sente o espiritismo dentro de ti, quando tu não sente, assim, que Jesus tá ali, que a tua fé tá forte, tu se afasta e tu não sente muito. Agora, quando tu presenciou essa sensação de acolhimento,
quando tu foi atrás disso e encontrou essas coisas, encontrou essas pessoas, e aí tu se afasta, aí pesa, mas até tu cair a ficha, como um jovem, fazendo os babaquices, até tu cair a ficha que é isso que tá faltando, Sim. Aí tu precisa bater muita cara, infelizmente, né? Essa semana eu fiz uma exposição sobre a questão do desânimo, e aí eu peguei uma questão do Livro dos Espíritas que falava que às vezes o mal precisa chegar em excesso para ter a necessidade da reforma e do bem. E é muito essa parada quando tu se afasta, eu acho. Que quando tu fica mal, infelizmente, é quando tu nota que, nossa, aquele grupo me faz falta, aquelas pessoas me faz falta, aquelas informações me fazem falta. Aquele momento, assim, de ir no domingo e tu sentir todo mundo dançando, aquela conexão, nossa, aquilo ali faz falta. E aí, infelizmente, agora, quando teve a pandemia, teve essa falta muito grande, né, do presencial. A gente sentiu bastante, a gente conseguiu continuar pelo computador, né, pelo Meet e tal, mas não era muito a mesma coisa, mas a gente tentou deixar isso mais vivo. Aí como é que foi essa questão, assim? Eu acho que deve ter sentido bastante também, né? Nossa, sim, muito. Desde quando, no início de 2020, começou a pandemia, a gente também continuou participando do grupo por chamada de vídeo, né, pelo Meet, por outras plataformas, mas, nossa, não tem nem comparação mesmo, né, a gente tá ali de maneira presencial, porque parece que o acolhimento ele sempre vai existir de qualquer forma, né? Se a gente tá mesmo afastados, mas conectados pelo coração, né? Espiritualmente, a gente vai sentir de alguma maneira. Só que, mesmo assim, acho que o presencial, o calor humano, né? A gente consegue perceber muito melhor, né? A gente pega uma música para dançar junto, a gente... até eu lembro também, não sei se continuou ainda, né? Bom, agora tá online, na real voltou presencial, né? Também agora. A gente voltou, tá. Ali, não lembro Sim. bem quando, mas... Sei, voltamos. Foi, é verdade. Eu ia falar que não, eu lembrei agora que sim. Mas eu lembro que quando eu ia também, após, quando a gente terminava ali os estudos, né? Tinha também o momento da comida. E esse é um momento que também acaba muito unindo as pessoas ligando, né? E não só pelo fato de comer, porque, né, só o fato de comer já é bom, né, claro. Mas é pelo fato de a gente estar ali socializando e conversando. E isso ainda dentro de um grupo de uma juventude espírita, trazendo também esse olhar mais jovem para tudo que a gente aprende dentro da doutrina, de um jeito mais leve, né? E eu acho que o presencial acaba sendo muito mais interessante para isso, né? Porque... Até uma coisa que eu estava pensando aqui, porque a gente estava falando bastante sobre essa questão das responsabilidades, né? Quando a gente vai passando dessa fase, né, de adolescência para mais jovem, adulto, né? Vem muitas responsabilidades, muitas pressões. Então, o jeito leve que a juventude espírita ela consegue estudar e entender a doutrina, né? Eu acho que isso acaba atraindo mais ainda, né, as pessoas. Então, é muito mais acolhedor isso, né? Mas, apesar de tudo, né, de toda essa fase da pandemia, né, do online, a gente vai tentando, né, sobreviver e tentando manter um pouco disso, né? Não da mesma maneira, mas participando também teve vários eventos agora recentes, né, também que estão sendo online. Mas, se Deus quiser, né, a partir de 2022, aos poucos, a gente vai retornando, né? Então, eu acho que eu tenho fé e esperança, né? Isso que o Espiritismo sempre ensina pra gente, né? Fé, esperança e caridade, nessa tríplice. Então, eu espero, tenho fé que tudo vai voltando ao normal aos poucos, né? Mas senti bastante, assim, também. E a gente pegou algumas referências pra gente estar falando aqui. Tem no livro Família, Juventude e Educação, uma visão espírita, do Álvaro Crispino. Eu acho que se fala assim. Mas ele apontou que o sentimento de acolhida e reconhecimento são para os jovens algo mais importante que a doutrina pregada por determinada religião, né? Então, foi o que eu falei, eu tinha essa parte teórica, mas quando eu tive esse sentimento de acolhida, isso fortaleceu realmente muito grande. E aí ele chega dizendo que as pesquisas vêm mostrando até que a busca se dá
não pela necessidade de conhecimento, mas sim pelo acolhimento. Mas eu acho que atualmente isso vem mudando bastante. Eu acho que os jovens, eles estão indo atrás também do conhecimento, porque teve essa parada de, né, eu estava numa escola católica, e aí a minha mãe sempre falava para cuidar quando eu falava que eu era espírita, porque a gente sabe que tem muita gente preconceituosa, intolerante religiosa, infelizmente. Então minha mãe falava para tomar cuidado. E aí eu ficava mais quieta, mas às vezes quando dava uma oportunidade, teve uma aula de religião, nossa última aula de religião, e teve um grupo que apresentou a religião espírita. E aí o cara falou lá de Kardec e tal, só que eles não eram espíritas. A mãe de um ali era espírita e ele achou que ia ser uma coisa mais fácil de falar e ele fez essa religião. Entendi. E aí o pessoal ficou com muita questão, porque chama a atenção, né? E aí um monte de gente ficou com um monte de questão aberto e aí falaram, a minha professora sabia que eu era espírita, ela disse, se alguém souber responder assim, né, ela dava aquelas olhadas. Umas indiretas. Umas indiretas, mas como eu falei, eu tinha muito medo de falar coisa rápida. Mas aí eu comecei a falar assim, o pessoal vinha falar comigo, e eles traziam umas dúvidas, tipo, teve um amigo meu, que a família dele inteira é bem católica, ele também, né, tipo, todas as regrinhas ali e tal, ele ia às vezes na missa, eu acho, até, não sei, mas não tinha essa fé muito grande nele. E aí ele veio com a questão de, tipo, uma pessoa vai lá e mata outra, aí ela vai pro inferno. Aí uma mãe precisa alimentar os seus filhos, ela vai lá e rouba um sanduíche no mercado, aí ela também vai pro inferno. E aí eu expliquei que a gente não acreditava bem assim, que que tinha um peso, porque se a gente for falar que todo mundo faz alguma coisa errada e vai pro inferno, isso é tudo ferrado, porque a gente é humano. A gente é. Sim. E aí eles têm muito essa pegada diferente. Quando a gente fala com nossos amigos, a gente até levantou isso no encontro, quando a gente fala com nossos amigos que a gente é espírita, geralmente vem, nossa, eu acho que é uma das que responde mais coisas. Eu acho muito interessante. Muito. Eu acho muito legal o que vocês pensam. Eu concordo com a maneira que vocês pensam, só que daí vem a questão da preguiça. Do escapismo, de tentar fugir, tal. Não querer muito aquela obrigação. E aí vem a parada do acolhimento ser importante. Então eu não acho que é uma coisa mais pesada do que a outra. Eu não sei se vocês dois têm essa opinião, mas eu senti muito que tem que ser uma coisa igualitária, porque tem que ter a parte do acolhimento, sim, a parte da música é muito importante, a parte de se identificar, de ter essa confraternização depois da comida e tal. Hoje em dia a gente não tá tendo por causa da pandemia, né, antes que agora é de férias, a gente não tava tendo por causa da pandemia e fazia falta, mas só no fato de estar ali conversando e ter no grupo do WhatsApp também gera alguma coisa, mas esse negócio do conhecimento, de dividir, de falar de palestras, de ter essa visão de mundo parecida uma com a outra e saber ter uma discussão, cara, quando para dois espíritas para começar a discutir sobre a vida é muito bom. Sim. A gente tem isso de ir atrás, né? A gente tá começando a ver, tipo, eu comecei a ver mais palestras, né? E aí a gente traz isso pra discussão. Ela falou bem, assim, tipo, a família dela é espírita inteira, então a gente traz discussões que às vezes até não são necessariamente espíritas, mas como é um lar assim, a gente traz uma visão espírita, né? Então, tipo, tenta mostrar dados, tenta mostrar essa parte científica junto com a religião, né? O que a gente pode utilizar disso para mudar. Então, para ter uma outra visão, às vezes os conflitos que a gente tem em casa, que são causados por essa nossa vinda, né? A gente vem junto por um motivo, então a gente tenta trazer esse papel da religião como uma coisa libertadora, como uma coisa acolhedora e tal, para que a gente se sinta em casa, né? Igual a gente se sente ali se sentia assim no domingo contigo também, né? Que agora não tá mais aqui, a gente sente bastante assim. De a gente chegar e ter gente igual a gente mesmo, a gente ter as mesmas experiências, às vezes esse negócio de se retrair, não falar que é espírita, sabe? Tipo, buscar essa coragem para começar a falar mais, a divulgar mais, porque às vezes são amigos preguiçosos, sabe? Então, tipo, uma dessa, com a gente estando ali perto, eles tendo a gente como referência, a gente, às vezes, é uma porta de entrada para esse amigo preguiçoso, sabe? A Bela tem uma amiga que começou também, né?
Não sei se tu quer falar, se tu pode falar sobre ela. Ah, sim, eu tenho uma amiga que, tipo, a minha mãe sempre fala dessa questão de, às vezes, a ação é muito mais forte do que as palavras, né? E o Emmanuel fala bastante disso. E aí é o fato de eu deixar aberto que eu sou espírita, mas eu não levantava muitos pontos, falava, não, porque na Bíblia, não, porque Kardec, não, porque o Espírito da Verdade, Joana. Não, eu ia falando, levando aos poucos, assim como a gente estava levantando aqui, assim, a gente levanta pontos espíritas, mas seguindo a vida, com essa visão do mundo, né, dando sentido às coisas, mas sem pesar na palavra. E aí, na faculdade, eu conheci essa menina de São Paulo, e ela teve vários acontecimentos da vida e tudo. E ela sabia que eu era espírita. Então ela vinha perguntar pra mim sobre as coisas. E eu fui respondendo. E aí ela frequentou o centro espírita lá. Inclusive as minhas amigas se juntaram. Foram no centro espírita em Araranguá e não me avisaram. Eu fiquei... Mas logo eu! Como é que pode? É que elas estavam tudo com muito problema e elas se juntaram e falaram, não, vamos pro centro espírita. Elas foram e eu fiquei, tá aí eu, gente. E eu também queria conhecer, poxa, se tinha como, né? Porque a gente não teve um meio de locomoção, então pagaram tudo Uber e foram. Sim. E aí depois ela voltou para São Paulo e eu mandei para ela o link que essa questão do online tá ajudando bastante, em vez de ser difícil essa questão do acolhimento, de sentir esse calor ali na hora, tá ajudando bastante essa conexão ser mais forte. Então, assistir muitas palestras, ter muitos estudos online, é muito bom. E aí eu mandei para ela o link de um grupo que tava tendo aqui em Criciúma, do Círculo da Luz, do grupo aberto, eu mandei dos dois, do Círculo da Luz e Seara, eu falei, ver qual dia é melhor, e ela começou a frequentar do Círculo da Luz, e ela começou a ler, e aí depois outra amiga minha, que era de outra religião, começou a ler livros também espíritas, e aí veio por essa questão de eu não impor nada, porque tu chegar e tu querer impor a tua religião, a tua visão de vida sobre outra pessoa, não é legal, a gente não gosta que faça isso com a gente, e a gente não vai querer que faça isso com a outra pessoa também. É verdade. E aí eu ficava muito nesse medo, e aí eu comecei a ver que as coisas que eu pensava que eu fazia, mesmo que a gente não faça tanto de acordo com o espiritismo, porque os errantes que estão aqui na escola da Terra para aprender, iam um pouco de acordo, né? Eu tentava ir um pouco de acordo. E foi quando eu comecei a ver esse exemplo indo mais forte, eu achei muito bonito, porque daí não foi uma coisa que eu impus nela, também não deixei de ser amiga dela porque ela era dessa região, nem de nenhuma outra pessoa. Mas ela foi porque ela se sentiu bem ali, ela sentiu que tinha as respostas, e outras pessoas também que a gente conhece, que a gente consegue conversar e muita gente fala, tipo, nossa, não, realmente tem as respostas que eu achava que não existiam essas respostas. E aí é só porque teve um pouquinho dessa preguiça de ir ali atrás, eu acho bonito. Não sei se teve algum caso, né? Porque, tipo, a gente não sabe bem como... A gente não se conhece tão bem fora do espiritismo, né? Não sei onde é que tu estudou, se tu tinha muitos amigos que tinham parte nessa religião, não sei se tu... Ou se eram religiosos, né? Às vezes não tem nenhuma também. Eu tinha alguns ateus como amigos, tenho ainda, né? Na verdade, eles são meus amigos. Alguns agnósticos e tal, então... Dá um pouquinho da tua experiência também. Sim. Então, eu particularmente, assim, sempre fui um dos poucos ou o único, né, entre a minha rodinha ali de amigos que era espírita, né, porque eu acho que os únicos amigos, até hoje, assim, acho que os únicos amigos que são espíritas que eu tenho são os que eu conheci já no próprio movimento espírita, assim, sabe? Fora disso é difícil, assim, não consigo me lembrar agora se já teve, porque eu lembro até que a Bela até deu o exemplo ali da aula de religião que ela teve. Eu lembro que eu tive uma aula que na real não era nem de religião, mas era de estatística, e a professora, ela, para fazer um exemplo lá de estatística de dados, assim, ela inventou, vamos pegar aqui a religião de vocês. Eu lembro que eu acho que eu fui o único. Foi uma das poucas vezes que eu falei que era espírita também, porque a gente, como tu falou, a gente sempre tem aquele receio, né, do que às vezes as pessoas podem pensar, não é a vergonha, assim, mas é no sentido de que as pessoas acabam julgando muito antes de saber, né, as pessoas acabam julgando aquilo que é desconhecido, aquilo que elas não sabem, né, e
Então eu lembro que eu acho que eu era o único espírita assim da turma, e eu sempre fui um dos únicos espíritas. Mas de uns tempos para cá, principalmente depois que eu entrei também na Juventude Espírita e vi que a gente consegue tratar do assunto de maneira mais leve, né? E trazendo, e principalmente buscando, inicialmente esse acolhimento, né? Que se a gente já sair jogando informação atrás de informação para a pessoa, ela talvez se assuste de início, né? Mas se a gente traz dessa maneira mais leve, trazendo esse acolhimento, faz a pessoa se interessar, e a partir daí ela pode seguir para outros, buscar o conhecimento, né? Justamente da doutrina e tal. Mas eu, de uns tempos para cá, por causa da Juventude Espírita, eu comecei a conversar um pouco mais sobre isso abertamente com amigos meus, amigos que muitas vezes também nem têm religião, mas se interessam, porque a doutrina espírita ela é bem interessante mesmo, né? Ela como vocês falaram, ela é uma das que mais traz respostas para assuntos que a gente muitas vezes não entende, né? Ele pega tudo aquilo que Jesus trouxe há mais de 2000 anos atrás e de uma maneira mais simples, mais leve e mais esclarecedora, ele mostra pra gente como que a gente pode entender aquilo que ele falou, aquilo que a gente fica, mas porque se a gente for pegar realmente tudo ao pé da letra, fica meio confuso, né? Mas com a explicação que o Espiritismo, que a doutrina nos traz, né? Então eu comecei a conversar e eu tenho vários amigos que eles não são espíritas, mas que conhecem muita coisa, né? Depois que eu comecei a conversar, procurar até sozinhos também, muitos ensinamentos que a doutrina nos traz e apesar de não frequentar, de não participar, mas se interessa, assim, sabe? E tem até também eu tenho um exemplo mais particular de uma amiga minha que ela se interessou, e ela é católica, na real, e ela também continua frequentando também a igreja católica, mas também começou a participar de alguns grupos de juventude espírita, assim, sabe? E ela participa lá em Florianópolis, aqui em Florianópolis, na real, né? E ela se interessou desde o início e não largou mais, assim, sabe? Porque apesar de que ela acho que acaba continuando frequentando, principalmente também por causa da família e tudo mais, mas por ela também, pelo todo aquele conhecimento que trouxe para ela e também o acolhimento, né? Esse sentimento de pertencimento, também de ver outros jovens, outras pessoas da idade dela também participando daquilo, acho que trouxe mais, enfim, ela se interessou mais por estar presente nisso, né? Então é bem interessante, e até falando aqui, né, vem algumas coisas na mente, né? Eu já fiz algumas exposições também, e tem uma que eu fiz uma vez que era sobre os bons espíritas, né? Que muitas vezes a gente acha que o ser espírita, o ser jovem espírita, né, o ser um bom, né, espírita, por exemplo, decorar as perguntas e as respostas do livro dos espíritos, né, ou saber de qual... Nossa, quando eu era menor era muito isso. Eu também achava, eu ficava, nossa, nunca vou saber nada disso. Eu tenho que decorar tudo, assim, o Evangelho, o livro dos espíritos, aqui tudo na cabeça, assim, né. Perguntou alguma coisa, no item tal, do capítulo tal, já traz todos os referentes. Mas só que é muito mais simples que isso, a gente que complica, né? A gente sempre fala, né, como vocês trouxeram ali, que na teoria é fácil, mas na prática a gente não põe, acaba sendo mais difícil. Mas não é porque na prática é difícil, é porque é a gente que complica, a gente se torna difícil, né? Esses desculpismos, né, que vocês já trouxeram aí pra gente. Então, o ser um bom espírita, ser um bom jovem espírita, é nada mais nada menos do que a gente fazer tudo aquilo que a gente for fazer, a gente botar um amor, carinho, assim como Jesus há mais de 2000 anos atrás mostrou pra gente, né? Que a partir do momento que a gente botava amor naquilo que a gente faz, isso já vale mais do que qualquer outra coisa, né? Eu acho que a gente tem que... eu já vi até essa frase uma vez, não lembro de quem, que é tirar o espírito da letra, né? No caso, pôr em prática tudo aquilo que a gente aprende, né, com a doutrina. Então, eu acho que dentro né, com a pergunta que vocês trouxeram, né, dentro da minha rodinha de amigos, hoje em dia é muito mais fácil conversar do que antigamente, sabe? Eu acho que as pessoas estão cada vez mais abertas para qualquer tipo de assunto, né, que a gente for conversar, já são mais abertas, e então aí a gente consegue aproveitar isso e introduzir também um pouco
religião, da doutrina, né, nessas rodas de conversas, né. E o que traz também a oportunidade de a gente estar fazendo esse podcast hoje aqui, né, que vocês me convidaram, então, que há pouco tempo atrás a gente nem imaginava, né, estar fazendo algo nesse sentido. Foi um negócio bem espontâneo, na real, assim. Eu tava realmente, tipo, ouvindo um podcast e falei assim, cara, por que não tem nada desse tipo pra gente, tá ligado? Tipo, com um conteúdo espírita, sabe? E aí, tipo, é porque a nossa geração, acho que é a primeira que teve um contato direto com isso, sabe? Tipo, com esse tipo de comunicação, né? Sim. Com esse tipo de coisa. E eu acho que nada melhor do que a nossa geração, que tá, assim, já direto com isso, que teve esse primeiro contato e que absorveu muito bem, né? Que foi uma coisa que cresceu muito na pandemia. Sim. Mostrar que a gente pode falar sobre isso, sabe? Então é por isso que até o gancho do nome é que o jovem espírita pode falar sobre isso, sabe? Então o jovem espírita pode fazer as coisas, pode mostrar que também veio para isso, sabe? Que veio para trabalhar, que veio para botar em ação, como tu falou, sabe? Tipo, tirar do que a gente aprende todos os sábados, todos os domingos, todas as segundas, todo o tempo que a gente se expõe a palestras, a exposições, a leituras, a tudo, né? Tipo, mostrar que a gente também tem esse conteúdo e descomplicar, Sim. sabe? Descomplicar. O objetivo é a gente também dar abertura para as pessoas trazerem pra gente temas, pra gente poder conversar, trazer espíritas do estado, do país, de onde tiver, não sei, né, pra onde vai chegar isso aqui, mas a gente consiga, tipo, crescer esses olhos pra gente também, sabe, tipo, pra gente poder mostrar um pouco da nossa, do nosso começo, né, da nossa parte, porque a gente tem essa dificuldade que a gente também mencionou de quando a gente é jovem, a gente tem essa timidez, essa dificuldade, esse orgulho de às vezes errar, então não querer falar, então, tipo, tentar deixar isso mais aberto pra gente poder errar, pra gente poder falar mais, pra gente poder entender que errando a gente aprende, a gente começa a rever os nossos erros e melhora, então... Uma hora vai. Uma hora engata, Com né? certeza. Eu não, assim como vocês, eu não tenho assim, essa organização, essa preparação para fazer exposições, então esse modo um pouco mais aberto assim foi como eu encontrei para começar e talvez depois futuramente conseguir também migrar para uma outra coisa, né, para uma questão mais dispositiva também. Eu acho que tipo, Emmanuel fala várias vezes sobre essa dificuldade de confessar Jesus em comunidade terrestre. Eu acho que isso não é só no espiritismo e no cristianismo em geral. É muito difícil chegar e falar, tipo, nossa, não, eu sigo o evangelho de Jesus. E o espiritismo é muito isso, de que eu vi um professor de história e também de religião falando que não era uma religião. E, tipo, aí intensificava essa ideia dos meus amigos de que não era uma religião, e aí eu falava, tipo, não, mas é uma religião cristã, a gente segue Jesus. Eu tinha uma amiga minha que ela se considerava cristã, ela não falava de qual, ela falava que era cristã, e eu falei, eu também sou. Ela me olhava bem sério, tipo, não, tu é espírita? Então, eu sou cristã? Não! Nossa, eu já tive essa mesma conversa com um amigo meu, exatamente igual, tipo, não, mas não é cristão, tu é espírita. Eu falei, tá, mas... a gente tá com Jesus, tá ligado? É Jesus, do evangelho que a gente lê, só que a gente também lê o outro evangelho, mas fala que não, vocês têm o evangelho segundo o espiritismo, vocês têm um de vocês. Essa minha amiga de São Paulo, ela falou, não, porque ela foi no centro espírita e deram pra ela o evangelho espírita. Eu fiquei... Ah, não, a Bíblia Espírita. A Bíblia Espírita, te deram a Bíblia? Não, era a Bíblia Espírita. Ela mostrou, era o Espiritismo. Eu fiquei, querida, é só a interpretação de algumas passagens do Evangelho, sabe? E aí, quando tu é jovem, essa dificuldade aumenta. Porque daí tem essa ideia de que tu não pode errar, e jovem erra muito. Tipo, adulto também erra. Todo mundo erra, criança também erra. Mas aí jovem parece que tá naquela fase de teste, né? Tá tentando se identificar ali qual que é a parada dele. E no meio dos jovens, como a gente falou, a gente tem muito amigo ateu. E às vezes tu falar que tá de uma religião, não, tu tá indo contra o movimento. Acha aqui, sabe? Tipo, então sai do clube. E a gente
muito medo também, sabe? E aí é muito difícil pro jovem. Daí, tipo, como tu falou também, tu trabalha bastante, aí eu comecei a trabalhar mais agora. Mas eu entrei muito em negação em um tempo que a minha mãe falou desde pequena, olha, tu vai ter que trabalhar, e eu ficava tipo, não quero, tá ligado? Não quero. Olha o compromisso, olha a responsabilidade, olha como vai ser diferente tu arranjar um tempo pra isso, tu estudar, tu ler, e aí tinha esse peso de, como tu disse, de eu tenho que ser um bom espírita pra estar trabalhando. Eu não sou um bom espírita, eu não sou um bom humano, eu não posso me considerar uma pessoa assim, mas ele pega muito a passagem do evangelho, do Kardec dizendo que o espírita é aquele que se esforça. Então, se eu tô querendo trabalhar, se eu tô aqui lendo livros, se a gente tá aqui fazendo esse podcast, é porque a gente tá tentando alguma coisa, a gente tá se esforçando. Então, a gente pode não ter, sei lá, 40 anos de casa espírita, a gente pode não ter 50 anos de idade, mas não quer dizer que a gente não sabe de nada. A gente pode, às vezes, não botar em prática em tudo que a gente sabe, mas a gente está se esforçando para isso, a gente também está se esforçando para ter essas informações. E quando eu fui convidada para participar, ajudar no movimento do protagonismo jovem, e aí eu descobri que não era uma ideia que só eu tinha na cabeça, sabe? Essa questão de que eu sou jovem, eu não posso fazer nada porque eu não sei de nada. E esse preconceito na casa espírita que às vezes tu vai, as pessoas que tu tá vendo dando palestra, ou que, né, são os trabalhadores ali, é tudo gente mais velha. Então, por isso que a gente falou no início, dessa parada do William botar os jovens pra ajudar a trabalhar, foi uma coisa muito importante, porque daí tu via a gente como a gente ali, tipo, ajudando no som, ajudando com as crianças. Lendo alguma coisa lá na frente. Lendo alguma coisa lá na frente, e aí tu via, tipo, olha só, não é só gente velha que frequenta a religião. Ou que pode falar e pode ajudar, e pode falar, tipo, olha, eu tô aqui, eu sei alguma coisa, posso te ajudar com alguma coisa. E aí, numa das últimas exposições que eu fui fazer, eu achei que me fortaleceu muito. Eu saí na hora, assim, sempre, eu mandei áudio pro Ian, e eu fiquei muito emocionada, que daí veio um cara, eu fui sozinha dessa vez, eu não fui com a minha mãe, geralmente minha mãe tava me acompanhando. Sim. Aí eu fui sozinha, eu fiz a exposição do lado do Seu Jair, pra quem não sabe, é uma relíquia do Seara. E aí tava, eu já acho engraçado que tá eu lá com meu papelzinho e ele tudo digitalizado. E aí eu fiz a exposição e ele falou sobre o livro dos espíritos. E vem um cara diretamente até mim me dar parabéns, que ele perguntando, tipo, porque tu é nova, palestrante, eu falei, tô começando agora, que eu sou do grupo de jovens. E ele elogiando, tipo, que foi muito bom a maneira que eu trouxe coisas que ele já tinha ouvido, mas de uma linguagem diferente. E que às vezes tu ouve sempre uma linguagem e até a pessoa que tá falando com uma postura de ser mais velha, por mais que ela não queira. Não é uma coisa que ela quer. Natural, né? Natural, a gente tem essa ideia de mais velho, mais responsável, mais sábio. E aí ele falou, foi muito legal te ouvir falando de uma maneira diferente. Acessível, né? Acessível, e ele também era uma pessoa nova, assim. E ele veio realmente elogiar, e eu fiquei, cara, é real, né? Essa parada de ter os jovens falando sobre isso, abertamente, como tu falou com teus amigos, tu conseguir falar sobre isso. Porque às vezes a gente fica tipo, não, mas eu não sou uma pessoa, um adulto de 40 anos pra falar isso com meus amigos, porque eu só tenho 20 anos, meus amigos não vão querer ouvir sobre isso. Mas às vezes dá esses conselhos, porque a espiritualidade em geral, ela dá essa forma de enfrentamento das coisas, sabe? Então ela te dá um apoio e é esse suporte que vai te levar para enfrentar essas paradas de um outro jeito. Então era é muito comum, eu parei para me tocar isso depois de muito tempo, que eu sempre fui a conselheira do grupo. O Ian sabe, assim, sempre tem pra mim que ajuda. E era uma coisa que vinha até comigo, com a minha mãe, se a gente tava numa fila de mercado junto, Jesus amava, a pessoa não nos conhecia, começava a contar da vida dela ali pra gente, sabe? Nossa. E aí, demais. Cara, é uma coisa incrível, tu não tem noção. Tipo, que eu fui assim, inserido, né? Cara, tu não tem noção, assim, ó, chove caso. Às vezes tu tá falando um tempão, aí vem pedir ajuda, e daí tu começa a ajudar, e aí começa a falar, tipo, mas esse suporte que eu tive pra dar esse conselho pra essa pessoa, porque, né, quem sou eu? Uma pessoa, às vezes, tipo, de 16 anos, dando outro conselho pra um jovem de 16 anos. Mas às vezes ajuda, a gente sabe que ajuda, um ombro amigo.
E esse conselho de amiga que eu dava era muitas vezes embasada no espiritismo. E aí eu fiquei, cara, eu nem me tocava disso. Então, quando a gente consegue ter esse espaço no próprio centro espírita, no movimento espírita, e tu vê as exposições dos jovens, tu vê no começo que a gente tá falando de 3 jovens contando suas vivências, tu fica, cara, eu entendo essa parada, eu achei legal, eu me identifico, a gente já sente esse acolhimento que fortalece pra tu ir atrás desse suporte, né? Eu acho que é sobre ter essa... não, é essa coragem de quebrar a cara mesmo, assim, de a gente falar sobre o que a gente sente, né, sobre o que a gente está passando, sobre as nossas experiências, ser um adolescente de 16 anos, de 17, 18, 20, sei lá, e dar conselhos pra gente da mesma idade, mesmo às vezes não tendo passado pela mesma experiência que ele tá passando, sabe? Mas às vezes uma palavra amiga a gente sabe que ajuda muito, então trazer isso, sabe? Eu não sei como é que tu enxerga, tipo, na tua vivência, se tu tem essa parte também, assim. Sim, também tenho algumas lembranças disso, porque é bem como vocês falaram, né? Acho que só o fato das vezes a gente tá ali ouvindo a pessoa, né, dar esse ombro amigo, já para ela já vai ser essencial, assim, porque já é uma forma de caridade também, né? A gente muitas vezes pensa que a caridade é só a gente, sei lá, dar alguma coisa para alguém, alguma coisa material, né? Enfim, que também é, claro, mas que, cara, só o fato de a gente estar conversando com alguém, deixando a pessoa falar, desabafar com a gente tentar de alguma maneira ajudar, alguma maneira conversar, aconselhar, mesmo que a gente não tenha experiência naquilo, mas, enfim, tentar falar com a pessoa para tentar acalmar ela, aconselhar, eu acho que isso já tá valendo demais, né? Bem como vocês falaram, acho que só a intenção que a gente tá botando, esse amor e o carinho que a gente tá botando em cima disso, já vale muito mais, né? Eu lembro até de uma frase de Chico Xavier, que eu lembro que ele falou algo mais ou menos no tipo, que o essencial, o principal não é o tamanho do bem que a gente vai fazer, né, mas sim o amor, o carinho que a gente vai colocar em cima disso, né, porque se a gente já fizer com boas intenções, isso já tá valendo pra pessoa, né. Então eu já tive muitas conversas, tanto conversa presencial, às vezes até por também WhatsApp, né, conversa de mensagens também, né, que ainda mais falando agora desse que a gente comentou antes sobre o meio digital, as redes, né, que a gente pode usar ela pro nosso favor, né, a gente sempre vê muitas coisas que não são tão boas, mas em vez de a gente tentar ou boicotar ou tentar, enfim, cancelar alguma coisa, a gente pode tentar inverter pro nosso lado, né, amor? Usar ao nosso favor para trazer essas mensagens, né? Então eu já tive várias conversas com vários amigos que estavam passando por situações não tão boas, e aí eu peguei coisas que eu lembrava que eu já tinha estudado no espiritismo e usei para poder aconselhar, para poder conversar, mesmo eu não tendo passado por aquela experiência que a pessoa me trouxe, mas só o fato de eu lembrar de alguma coisa que a doutrina, que o espiritismo já me ensinou sobre aquele tema, né? Eu chegava e adaptava para a conversa e conseguia trazer isso tudo, sabe? E chegou um momento até que alguns amigos meus que eu conversava sabiam também que eu era espírita, e eu já aconselhava, assim, mesmo sem falar diretamente, que eu estava meio que se baseando na doutrina, começaram a me perguntar, já perguntando, né, por base da doutrina também, sabe? Tipo, mas tu que é espírita aí, né em tal... famoso. O famoso, tu que é espírita aí. Exatamente. O que tu sabe aí da religião que pode me ajudar em tal coisa, assim, sabe? Então, cara, é muito bom assim mesmo. E tu falou ali do seu Jair, né, Bela? Eu lembro bastante do seu Jair, porque o seu Jair, ele sempre teve uma fala, que eu lembro bem, eu era mais novo, que eu ia até usar aqui, mas daí como tu já citou o seu Jair, eu vou até acreditar a ele essa fala, né?
porque eu lembro que ele comentou que a base de toda a casa espírita tem também o jovem ali, né? Porque o tempo vai passar, as pessoas vão ficando mais velhas, né? O ciclo da vida, elas vão, né, desencarnar, voltar ao mundo espiritual. E só que a casa ela tem que continuar, né? Ela é eterna ali, né? Então, se não tem a juventude, né? As pessoas mais novas para continuar tocando isso, quem que vai tocar, né? Então é muito importante todo esse trabalho que o William fez, que vocês comentaram, de nos sábados das palestras estar lá ajudando com as crianças, ou também lá nas palestras dando alguma coisa na frente, recepcionando com água, dando água no final da palestra, no caso. Eu acho que isso é muito importante, é essencial, e tem total a ver com a definição de protagonismo, que não sei se vocês sabem, mas a definição de protagonismo ela traz que o trabalho em união, né, em mãos dadas entre as gerações. Então, no caso, o protagonismo juvenil não é, por exemplo, só pegar os jovens e meio que segregar, assim, no sentido de fazer o trabalho só com o juventude. Não, é pegar as gerações, o jovem, o mais velho, o mais novo, que seja, e trabalharem juntos, sabe? Então, tinha ali os jovens no meio do pessoal mais velho, ali ajudando no trabalho da recepção, das palestras ali, da evangelização infantil também. E então, cara, isso é muito válido, assim, total. Então, muito bom. Não, pode falar já. Que quando a gente pensou nesse episódio contigo, eu fui atrás da série psicológica que a minha mãe falou que tem, da Joana de Ângeles. Daí no livro Vida, Desafios e Soluções, a Joana vem falar sobre a questão da juventude. E ela diz que, esclarecendo assim, não é somente o estado biológico de uma determinada faixa etária. Então, tipo, esse negócio que a gente até fala que a gente é o mais velho do grupo dos jovens. A gente vai ter que nos aturar. Jovens há mais tempo. Jovens há mais tempo, boa. Tipo, não dá de, não, porque tu é jovem só a partir dos 15 aos 18 anos. Daí depois que você já é adulta, eu não considero adulta, eu tenho 20, eu não sou adulta. Eu tenho 23, eu também não. Então, E aí... Idem, 23 também não. E aí ela apresenta essa questão de que não é essa faixa etária, mas também é todo o período que se pode amar, sentir, esperar e viver, construir e experimentar necessidades novas e edificantes. Então, é jovem, porém, todo aquele que aspira aos ideais de enobrecimento humano, esteja transitando por qualquer período existencial, não importa. Mantendo a capacidade de realizar e realizar-se, de produzir e multiplicar, de renovar e renovar-se, desfruta do largo prazo da juventude real. Então, essa parada que tu disse do protagonismo, tipo, não é a questão de quantos anos tu tem, de quantos anos tu tem na casa, é questão de o que tu tá a fim de fazer. Tu tá a fim de se movimentar para produzir algo edificante, tu tá a fim de se disciplinar e realizar, sabe? Tu tem essa capacidade, porque tem essa questão o que é virtude. Virtude é, tipo, a faca tem a virtude de ir lá cortar. E o ser humano tem a virtude de agir humanamente, que é agir de forma caridosa. Então, mas tu tem que querer isso. E aí, tu tem a capacidade, mas tu tem que ir lá e fazer. Então, o jovem, por mais que ele seja mais novo aqui na Terra, ele também tem essa capacidade, então a gente pode ir lá e fazer. E a gente vai ter que encerrar, eu acho, por aqui. Tu queria dar uma indicação de livro também, né, para o pessoal. Sim. Bem lembrado aqui, aproveitando aqui o momento. Vamos aproveitar esse gancho que a gente começou de protagonismo jovem, de falar com o jovem, de estar nesse... Tá se falando bastante agora na FEB. Sim, não, bom gancho, né? Tem esse livro aqui, eu acho que dá pra, não sei se dá pra ler. Dá pra ler. Que ele é do Adeilson Salles, e o nome do livro é Leon Denis Fala aos Jovens, tá? Esse é um livro bem interessante, para o jovem espírita que quer, e também é para aquele jovem também que não é jovem também, e que também que tá mais tempo. Que é jovem há mais tempo, né, melhor falando, bem lembrado. Ou até aquele também que não é espírita, mas se interessa e quer saber um pouco mais, porque ele pega várias falas e passagens assim, de livros do Leon Denis e
meio que traz isso falando um pouco mais relacionado à juventude, aos jovens, sabe? Esse jeito um pouco mais leve de trazer, como a gente já falou. E ele é um livro fininho e tranquilo de ler, sabe? Ele tem as páginas aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, só rapidinho. As letras assim um pouco maiores e tem uns... Opa, esse lado aqui. E tem uns desenhinhos assim junto, então ele é bem gostosinho de ler e bem rápido, assim, sabe? Num dia, assim, tu consegue ler tudo, assim. E para fins também de conhecimento, para tu quer estudar um pouco mais também, ele traz várias passagens bem interessantes. Então, eu acho que todo jovem ou jovem há mais tempo aí que quer se interessar um pouco mais para ler algo relacionado à juventude, esse livro aqui é muito top, é muito bom. Beleza, eu acho que é isso, fechou, gente. Esse foi o Jovem Espírita Pod. E até a próxima, né? Não esqueça de curtir, compartilhar, deixem comentários e é isso. Obrigada, Bruno. Obrigado, Bruno, pela participação aí. Tio William, obrigada pela ajuda. Não, que isso. Eu que agradeço o convite aí, gente. Muito bom. Esse aí com certeza vai ser o primeiro de muitos aí. Esperamos que sim. Estamos à disposição aí. Obrigadão, viu? Valeu, obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.